Boa noite, pessoal. Vocês estão no podcast Debugando a Sociedade. Esse é o episódio Artes Artificiais. Meu nome é Joel, estamos aqui com a Raquel, o Rafael, o Thales, o Vinícius e o nosso convidado, Renato Gonçalves. Ele é doutor em Ciências da Computação pela SA USP, docente sobre criação no mesmo instituto, no Instituto SPN de São Paulo. O Renato também está lançando agora um livro. Ele começou a estudar essa parte das artes junto também com a IA, como a IA está começando a ter um impacto nessa área. E ele está lançando um livro, Criação, Criatividade e Inteligência Artificial. Nós estamos muito honrados em te receber aqui hoje, Renato. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos também agora introduzir cada um de nós. Olá, o meu nome é Rafael Lúcio, tenho 19 anos e estou no 4º período do curso de Sistemas de Informação da UF. Meu nome é Raquel, tenho 21 anos e eu estou no 4º período do curso de Sistemas de Informação da UF. Boa noite, meu nome é Thales Soares, tenho 24 anos e estou no 6º período do curso de Sistemas de Informação da UF. Meu nome é Vinícius, eu tenho 21 anos e sou aluno do 4º período do curso de Sistemas de Informações da UF. Só introduzindo mais uma coisa, o professor Renato ele também é integrante do Núcleo de Inovação e Criatividade, o NIC.pub, do curso de Comunicação e Publicidade, da SPM de São Paulo. Você já quer se introduzir de mais alguma forma, Renato? Eu acho que é isso, né? Sou Renato Gonçalves, professor da SPM, no curso de Comunicação e Publicidade, venho pesquisando aí há um tempo toda a sorte de criação. E nos últimos anos, fui convocado a entrar no universo da inteligência artificial, e começar a trabalhar os seus impactos, as suas potencialidades e as suas limitações. Estou super feliz de estar aqui, obrigado pelo convite e vamos nessa. Bom, agora começando a nossa entrevista, Renato, analisando um pouco do seu currículo, como pesquisador, a gente pode ver que o senhor já estudou diversos temas na área de publicidade, incluindo alguns temas mais polêmicos, alguns até podem ser considerados tabus e que são muito importantes para a nossa sociedade, como o tema da representação LGBT na musicalidade, na arte como um todo, do eroticismo homossexual e a relação do HIV, como impactou a musicalidade e as artes como um todo, muitos estudos importantes nessa área, e também sobre publicidade e criatividade no contexto digital, dentre outros temas. E aí eu queria te perguntar, justamente o que te fez se interessar a respeito do tema inteligência e criatividade, inteligência artificial e criatividade, e para tomar mesmo a coragem de se aprofundar nesse tema, que às vezes até pra gente é um tema difícil, essas coisas de inteligência artificial e tal, às vezes até pra gente de computação é algo difícil. E o que te fez te interessar sobre esse tema e se aprofundar nele e lançar o seu livro Criação, Criatividade e Inteligência Artificial? Eu acho que assim, o começo de tudo foi quando um aluno, eu dou aula de redação em comunicação, então é uma disciplina super importante, para os alunos de comunicação e publicidade, porque, enfim, a escrita é a base de tudo, do trabalho criativo, e veio um aluno com um texto, um aluno que não fazia nada, nunca fez nada, a gente tem muita atividade prática, mas ele nunca trouxe nada. Um belo dia ele veio, me trouxe um resultado, me trouxe um texto, eles tinham que fazer um e-mail marketing, e aí o e-mail marketing estava, primeiramente, com português muito correto. Depois eu comecei a ler, estava correto, mas o conteúdo estava ali falhando, E aí eu falei assim, isso é ChatGPT, E ele assim, não é. Eu falei, isso é ChatGPT. E aí eu falei assim, não dá, ou eu encaro essa esfinge, esse leão que está ali pronto para devorar a criatividade e também, de certa forma, a cognição dos alunos, ou a gente vai ser devorado e, enfim, não precisa mais ter disciplina de criação, de criatividade, já que a máquina, ela aparentemente, pode resolver tudo. No início eu fiquei com raiva do aluno, porque ele estava tentando me tapear.
Mas depois eu fiquei com pena. Por quê? Porque eu vi que ele estava só na superfície da IA. Então eu entrei de cabeça, né, no assunto. Obviamente, essa anedota, né, foi muito exemplar, mas obviamente eu já estava, né, sondando a temática de forma muito, né, interessada, mas ali foi realmente a convocação final, né, o vai ou racha, porque de fato é um ponto sem retorno, né? A IA, ela sempre existiu, né, sempre existiu no sentido, né, de existir desde ali de um campo, desde os anos 70, 80, mas nos últimos 2, 3 anos, né, sobretudo com a pandemia, enfim, né, acabou sendo uma conjunção de fatores, essas ferramentas começaram a chegar nas faculdades, nas escolas, né, por uma questão de acesso, né, são muito mais fáceis. Antes você tinha sistemas de IA, sobretudo IA mais dura, ciência generativa, nas empresas, enfim, mas era tudo muito técnico. E hoje em dia, cada vez mais, essas plataformas estão amigáveis ao usuário. E isso acabou realmente, né, adentrando todo o ambiente acadêmico, todo o ambiente educacional. E eu nunca fui da ideia de proibir a IA. Então, já que a ferramenta existe, né, vamos tentar tirar o melhor. Então, a partir disso, eu quis trazer assim, bom, a IA existe, no nosso caso da criatividade, a IA generativa já é uma realidade, né, as máquinas, elas, junto com a interação, né, com o usuário, produzem textos, imagens, sons, etc. Então, tá, o que a gente tem para fazer com isso e como a gente repensar um pouco as nossas medidas, né, do que é criatividade, do que não é criatividade, né, porque a IA, ela não precisa necessariamente estar fazendo o seu trabalho completo. E isso é um ponto que eu levantado a bandeira, né? A IA, ela não precisa ser usada com a lógica produtivista de você assim, vou usar a IA porque é mais rápido, não é? E então o professor me passa uma tarefa, eu vou lá, coloco magicamente e a máquina faz, né? Dá para você usar a IA de forma inteligente, né? Com uma intencionalidade criativa. Então, foi um chamado mesmo, uma convocação para chegar nesse tema, porque é uma realidade, a realidade está aí, né? De certa forma, se você ficar só na superfície, você vai ser só mais um apertador de botão, é isso que eu, né, tenho falado bastante, e eu não quero que os alunos sejam apertadores de botão, eu quero que eles façam uso de forma consciente, de forma criativa e de forma inteligente, aproveitar o que da IA tem de interessante, né? E, obviamente, acoplar, né? Eu tenho falado muito disso, da ideia de uma criatividade ciborgue, né? Esse conceito veio da Donna Haraway, né? O que é o ciborgue, né? Nossos corpos, eles estão o tempo todo acoplados a, né, tecnologias, então, seja tecnologia do medicamento, seja tecnologia, né, de uma roupa, enfim. No caso da IA generativa, né, criativa, a gente também pode pensar assim, né? Então, como as plataformas elas podem se integrar à nossa mente criativa e aí realmente a gente fazer coisas extraordinárias. Então foi uma convocação, assim, não tinha como fugir, né? Eu como um professor e um entusiasta da criação, enfim, eu também trabalhei muito com música, como você bem falou, parte visual também, então assim, e aí, né? A IA olhou para mim e falou, e qual vai ser, né? E eu topei, e aí esse resultado, né, grande parte dos resultados estão em artigos, né, que eu já publiquei, ou que estão, né, para serem publicados, e nesse livro, sobretudo, né, de criação, e aí tem a brincadeira do IA no meio, né, CR, abre parênteses, IA, fecha parênteses, são, né, para mostrar a ideia de uma criatividade, de uma criação integrada à IA. Essa é a ideia, enfim. Achei interessante como você mencionou que você começou essa jornada, vou dizer assim, a partir do ChatGPT. Porque eu sinto, pelo menos assim, eu acho que daqui do grupo eu tô um pouquinho mais dentro da bolha de artistas, né? Até porque eu desenho e tal, conheço artistas da região e tudo mais. Eu também sigo vários artistas nas redes sociais e tal, mas eu vejo que os artistas de produção visual
não estavam muito... Parecia que não estavam tão interessados nessa área enquanto estava só no chat GPT, sabe? Mas quando as IAs de geração de imagem começaram a ganhar mais força, ficarem mais populares, daí sim que eles começaram a sentir, né, assim, que estava chegando mais próximo. Mas é como se estivessem ignorando que, assim, a arte está para além da arte visual, tá também no texto. Então é interessante que você mencionou que você já enxergou isso na geração de texto. Eu achei isso bem bacana. Assim, quem dá aula, independente da fase que esteja, seja ensino médio, ensino fundamental ou academia, né, na universidade, esse tem sido o grande dilema assim, do último 1 ano e meio, o ChatGPT. Porque, de fato, de repente, você vê alunos fazendo textos sem saber direito, né? Então, trazendo textos totalmente vazios de sentido. O acabamento é muito bem feito, mas é esvaziado de sentido. Isso para a educação tem sido uma questão muito grande, né? Então, eu obviamente, fui acompanhando, né, também as discussões entre os artistas e tal, mas eu também tenho esse pé, né, no ensino, na pedagogia, e realmente você vê que é uma questão, né, para todo mundo. E junto à pandemia, que os alunos ficaram com um déficit, né, de aprendizado, você tem uma bomba atômica, né? Porque você tem, por um lado, esse déficit, né, de aprendizado, de atenção, de socialização, etc, que tem. A gente está vendo aí os resultados disso agora, né? Então, como os alunos estão cada vez com mais dificuldade de aprendizado, desenvolver pensamentos, etc. E aí junta essa nova possibilidade, né, de, quase mágica, de você simplesmente fazer com que a máquina faça o seu trabalho, né? Então, isso para a educação é uma pólvora, né? Isso daí é uma explosão. E tem sido uma questão muito grande, né? Proíbe, não proíbe? Como você, por exemplo... Antigamente não, até hoje a gente tem, né? Mas a grande questão era o plágio, né? Não pode plagiar. E sempre tem algum aluno que, né, se acha esperto, pega o Google e copia e cola, ou pega um artigo, enfim. Só que agora eles usam o ChatGPT, que traz um texto novo, entre aspas, embora seja uma varredura de vários textos, etc. É plágio ou não é, por exemplo? Isso, como identificar o texto que foi feito pelo ChatGPT? Né? Como identificar se o ChatGPT só pode ajudar a formatar, por exemplo, que é super interessante. Né? Por exemplo, outro dia eu precisava mandar um e-mail para um professor de Barcelona, eu escrevi em espanhol tudo e pedi para o ChatGPT, por favor, revise, né, esse texto em espanhol, pensando que isso daqui é um e-mail para um professor. E aí ele fez mudanças de estilo como se fosse um revisor, né? Que o revisor, quando ele olha o seu texto, ele, né, muda alguns termos para deixar mais focado para quem vai receber aquela mensagem, enfim. Então, isso é super interessante. Né? Isso quer dizer que o ChatGPT fez o meu trabalho? Não. Mas ele está ali em alguma parte. Então, a gente, diante da IA, e aí entra uma outra questão, né? A gente tem que pensar as nossas réguas de avaliação como um todo. Né? Uma ilustração que usa a IA generativa, ela é menos ilustração do que outra? Né? E essa discussão é eterna. Por quê? Uma coisa que eu trago no livro bastante. Né? Não existe processo criativo sem ferramentas. Né? A IA é mais uma ferramenta que surgiu. Lá atrás, por exemplo, a gente pensa ali na França do início do século XIX, a gente tinha a fotografia chegando. E antes a gente tinha os pintores que pintavam quadros, que tentavam retratar pessoas, fazer retratos de paisagens, etc, né? Então eles eram muito realistas, né, no que eles faziam, e chega a fotografia que faz aquilo num clique. Né? O que aconteceu? Muitos artistas falaram, meu Deus, acabou a minha profissão, né? Já que existe uma ferramenta, né, industrial, técnica, etc, que faz o meu serviço de forma muito mais... Só que tiveram outros artistas, como aqueles que depois viriam a fundar o impressionismo, e viram nessa ferramenta, na fotografia, uma limitação de representação
visual, por exemplo, né? Então, alguns pintores, né, como o próprio Renoir, Manet, Monet, etc., eles começam a se aproximar do Nadar, né, para ver como funcionava a fotografia e libertou a forma de pintar. Eles começaram a explorar outras coisas, né, outras formas de representar. Então, vamos aqui brincar com essa ilusão da cor, né? Então, vamos trabalhar o pontilhismo, vamos trabalhar, né, a pincelada mais grossa, etc. Vamos testar novos enquadramentos, né, saindo daqueles enquadramentos clássicos das belas artes, etc. Então, sempre tem ferramentas à nossa vista, e aí entra uma questão ética moral, que é, as ferramentas não são boas ou más, né? É o que a gente faz com elas que vai dar sentido para aquilo, né? Então, isso tem também a ver com isso, de você repensar, né? É exemplar o caso do Jabuti, né, da premiação Jabuti, que realmente se deparou com uma capa que tinha sido, né, estava no shortlist, né, e quando descobriram que tinha sido usada IA em parte do processo, né, foi desclassificada. E aí, né? Então, quer dizer, quando surgiu o Photoshop, por exemplo, que não é IA, obviamente, mas é uma tecnologia, né? Então, o designer que usava pincel, caneta, né, representações manuais, etc., quando chegou o Photoshop também ele achou que ia perder o emprego dele, achou que ia, né, ou ele migrava para o digital ou ele continuava no manual como uma forma de protesto, etc. Então, essas questões morais sempre vão existir, né? E eu acho que a gente está nesse momento, assim, em várias esferas. O que acontece hoje em dia é que a IA ela está fazendo a gente repensar muitas esferas. Assim, é impressionante, né, como a gente está sendo impactado pela IA em diversas frentes, na educação, nas artes, na questão de gestão de segurança pública, por exemplo, com a questão, né, desses mecanismos de representação, né, de reconhecimento facial, que trazem questões implícitas de viés, etc. Então, realmente, e tudo isso assusta, né, de primeira. Mas se você olhar direito, você começa a separar o joio do trigo, você começa a entender um pouco melhor e realmente falar assim, bom, temos que repensar, né? Eu até falo, eu uso uma metáfora que o Richard Sennett trabalha, né, que existem ferramentas que funcionam como máquinas espelho, né, que elas nos fazem nos olhar no espelho e olhar de volta e falar assim, é isso mesmo, né? Então, o que é inteligência humana, o que é inteligência artificial, né? E aí entram os mitos, entram os fantasmas, né? Então, eu acho que o meu trabalho, nesse sentido, vai na direção de tentar trazer conhecimento, trazer um pouco para o debate, sobretudo a questão por trás, né? E, obviamente, as suas implicações. Mas não dá para você pensar nas implicações sem pensar, né, nos meandros ali, nos mecanismos em si, né? Então, tem sido muito por esse caminho o meu trabalho de pesquisa e de ensino. Assim, ao decorrer da história, né, a gente teve várias revoluções tecnológicas, né, nos meios produtivos, né, que mudaram como a gente se relaciona com o trabalho. Só, acho que o computador mesmo, né, ou então a máquina a vapor. E assim, elas trouxeram facilidades para o trabalhador, né? Assim, querendo ou não, o trabalhador conseguia produzir uma quantidade X, agora conseguia produzir o dobro, né? Só que ao invés disso emancipar ele, ao invés dele trabalhar metade do que ele trabalhava antes e dar espaço para outra pessoa também ser empregada, isso servia como uma justificativa para ele trabalhar mais do que ele precisava. Foi uma justificativa para a precarização do trabalho dele, cada vez mais, um ambiente que desse uma ilusão de que era um ambiente melhor de trabalho. Mas eu não sei se você concorda com essa perspectiva, mas eu acredito que na arte, na produção criativa no geral, a gente nunca teve uma coisa tão drástica quanto, sei lá, o tear, sabe, para a indústria têxtil. A gente nunca teve uma revolução tão grande até a IA. Porque a fotografia, por exemplo, querendo ou não, é um meio de arte completamente diferente da pintura. Preenchem espaços diferentes, né? Ela já... Talvez não no início, mas elas ao longo do tempo se acomodaram em espaços diferentes. Uma pessoa que contrata um fotógrafo
não é a mesma pessoa que contrataria um ilustrador, e vice-versa. Mas a IA, ela consegue produzir algo que um ilustrador conseguiria produzir. Então, enquanto a fotografia entregava algo que era fundamentalmente diferente, a IA consegue entregar algo que é fundamentalmente idêntico numa questão de resultado final. Então, você concorda que a IA no espaço da criação criativa é sem precedente? E você acha que os desdobramentos da IA vão ser diferentes do que se comparado em outras áreas, como, por exemplo, o que foi a máquina a vapor para o trabalho manual? Olha, eu acho que tem várias camadas aí, né? Eu acho que uma questão interessante é pensar, por exemplo, no campo das artes plásticas, né? A fotografia teve um grande impacto ali, mas depois teve também uma grande revolução que a gente está tentando entender até agora, o seu impacto, de certa forma, que foi, primeiro, uma revolução conceitual, que depois implicou uma questão de técnica, né? De técnica criativa nas artes plásticas, que foi, né, quando Duchamp, Marcel Duchamp, pega um urinol, né, e assina aquele urinol, né, um mictório, e chama aquilo de arte. Isso também foi uma revolução conceitual, mas que também impactou na técnica, né, porque aquilo bagunçou toda a cabeça, né, de todo mundo, porque, bom, se até o urinol pode ser uma arte, tudo pode ser arte, né? Então, por exemplo, depois vai surgir a questão da performance, né? Então, o corpo como uma técnica, né? Como uma tecnologia para criar arte, né? Então, artistas que usam o próprio corpo, né? Depois teve gente que foi para o campo da arte conceitual. Então, isso foi uma revolução conceitual, mas que impactou a técnica, né? Não é necessariamente uma revolução tecnológica, mas, né, mudou o fazer artístico, né? A IA, obviamente, ela é sem precedente porque é uma questão da evolução tecnológica informacional, né? Mas, por exemplo, lá atrás teve, por exemplo, a videoarte, né? Quando surge, né, as primeiras filmadoras mais amadoras, etc., né, artistas vão explorar a videoarte, né? Já teve gente que fez até arte com telefone, enfim. Né? O que eu acho que aí sim, né, tem uma questão bem interessante, que é a questão da precarização, né? Isso é nítido, né? Porque a IA também ela acaba sendo um reflexo, né, ou servindo muito bem a um discurso neoliberal, né? Então, de você produzir cada vez mais com menos, né? E aí é a lógica capitalista, né? Você sempre, o empregador sempre quer mais com menos, né? Mais retorno com menos investimento. E isso é muito nocivo. Por exemplo, o Bard, né, do Google, eu vi umas campanhas que eles fizeram agora e era muito assim. Eles estavam apresentando o Bard como: você recebe uma tarefa, você pede ajuda pro Bard, você entrega a tarefa. Era um ciclo assim, né, que eles desenharam. E aí você recebe mais tarefas, né? Isso daqui é a pior forma de você usar a IA, né? Porque aí realmente é deixar mais escancarado, né, esse potencial de uso para você fazer mais com menos, né? Então, nesse sentido, é muito sem precedente. Porque antes você precisava, mesmo no caso do Photoshop, você tinha que ter um esforço mínimo de conhecimento visual, de uma composição visual, né, de você ter uma manualidade, às vezes, né, para você fazer uma ilustração digital, etc. Ou para você editar uma foto, né, fazer uma mescla, etc. Hoje em dia, com a interface amigável ao usuário e, sobretudo, com a entrada de texto, né, o processamento de linguagem natural, para a geração de prompts, que são prompts que você não precisa conhecer programação, precisa só saber de novo, né? E aquilo magicamente aparece. E isso é preocupante, né? Porque você não precisa ter o conhecimento técnico, visual, você precisa só digitar e aí quase magicamente aquilo aparece. Só que aí entra outra questão, né? Qual é a intencionalidade criativa na hora que você vai desenhar o prompt, né? E já existe essa terminologia, né? O design de prompt, que é como eu vou solicitar à máquina, né? Que inputs eu vou dar para a máquina de texto para gerar,
né, um resultado. E aí existem sofisticações enormes, porque não basta você, por exemplo, claro, você pode falar assim, desenhar um cachorro andando na rua. Outra coisa é você colocar um cachorro andando na rua de Nova York. Outra coisa é você falar assim, um cachorro andando na rua de Nova York por uma lente olho de peixe. Então, existem prompts, né, a possibilidade de prompt, você dá até o tipo de lente ou o tipo de, né, o estilo gráfico que você quer, né? E aí isso, se a pessoa não souber desses macetes, entre aspas, né, dessa técnica, né, ela vai ficar só no superficial da IA, né, vai mostrar a imagem básica. E não só a intencionalidade criativa no começo, né, na inserção do input, mas também a avaliação crítica depois, né? Porque se você não tem um critério, você aceita qualquer coisa que a máquina vai te dando, né? Claro que aí escala para os empregadores, para quem contratava, né, o trabalho de um artista visual. Porque ele fala, antes a gente tinha aquele meme assim, né, aquela coisa assim, fazer um logo, meu sobrinho sabe fazer, ele vai cobrar muito mais barato que você, né? Agora, nem tem o sobrinho, nem precisa mais de sobrinho, né? É literalmente, né, acessar, enfim, fazer um logo. E o cliente que não tem um repertório crítico, ele vai achar qualquer logo que aparecer ali magicamente na frente dele, ele vai achar bom, né? Então, sim, nesse sentido é sem precedente, porque está tudo muito embolado, né? O discurso capitalista, né, a facilidade de interface, né? E aí, obviamente, a desvalorização. Por isso, mais do que nunca, é preciso que os artistas se apropriem da IA para tentar se apropriar desse discurso, de certa forma, né? E conseguir não perder protagonismo, né, diante dessas mudanças todas, né? Então, nesse sentido, é sem precedente, porque realmente é avassalador, né, os efeitos a curto prazo. Então, sim, é sem precedentes. Embora sempre a arte tenha passado por momentos, né? Muito de mudanças, né? Muito interessante também, né, essa parte isso acaba gerando uma precarização no trabalho. Eu vi até uma entrevista do senhor sobre esse tema, eu vi o senhor falando um pouco disso também, e essas coisas acabam precarizando o trabalho dos artistas, né, porque eles acabam tendo que são cobrados por fazer muito mais coisas em menos tempo, apesar dessas ferramentas ajudarem, elas trazem uma ajuda, mas aí também elas trazem de quem está de fora uma cobrança muito maior, não é? De certa forma assim? Eu acho exatamente isso. Porque a questão tá tudo muito fácil, né? Tá tudo muito ali à mão. Então, como que a gente realmente continua a não banalizar, né? Isso, assim, ter realmente uma postura de saber dar valor, né, para aquilo que a gente faz e aquilo que é humano, aquilo que nenhuma máquina pode substituir. Porque é isso também, né? Tem um discurso que se vende da IA como uma tecnologia que é super potente e nesse discurso até parece que ela é uma coisa de outro mundo, né? Que ela é superior ao humano. E não é verdade. A máquina, ela não pensa como nós, embora tente simular o pensamento humano, né? E o faz de forma extraordinária, mas ainda há muitos gaps, né? Há muitos vãos. Então, junta esse discurso que se tem, essa imagem da IA como é mais inteligente do que o humano, né? Junta a desvalorização, precarização do trabalho criativo, né? Eu vou focar na criatividade, né? Que já é comum à área, né? Que a gente vem acompanhando aí há alguns anos. Então é realmente a fome com a vontade de comer, realmente, né? É explosivo também, né? Então, nesse sentido, é muito importante a gente, bom, não tem retorno, então o que esse tempo tem para dar para a gente, né? Do que a gente pode tirar disso, né? E realmente lutar por isso. Por exemplo, a greve dos roteiristas lá nos Estados Unidos, né, que teve. O empregador olha para a ferramenta ChatGPT e fala: nossa, ele faz um roteiro certinho, né? Porque realmente os blockbusters, se você for parar para pensar, né, e analisar, as estruturas narrativas são todas iguais, tá? Tem uma base ali, né? Mas não só disso se faz um roteiro, né? Mas o empregador, né, ele contratar 5 roteiristas, 5 pessoas que vão fazer, né, que vão, porque você não quer só o roteirista que faz todo o roteiro, né? Você trabalha com uma equipe, né, sala de redação, né, de ideias, etc. Para que eu vou contratar tantas pessoas se agora tem uma ferramenta que, nossa, estão me vendendo como, né, escreve melhor do que o humano e muito mais rápido,
né? Só que isso está superestimando a tecnologia. E, ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado, os roteiristas também têm que pensar assim, não entrar nesse discurso e mostrar, olha, ela não é tão boa, né? Teve uma campanha que fizeram aqui no Brasil, uma página, assim, um grupo que se chama Banco de Títulos, que eles mostram, né, eles arquivam, assim, grandes textos da publicidade brasileira, porque a publicidade brasileira, em termos de texto, né, o famoso copy, é muito rico, né? A gente tem uma série de criações, né, de textos criativos muito engraçados, muito diferentes, etc. E eles fizeram uma campanha assim, criatividade genuinamente brasileira. Qual que era a sacada? Eles pediram para o ChatGPT fazer campanhas específicas e comparava com as campanhas originais criadas por pessoas como Nizam Guanais, Eugênio Morhalen, né, enfim, várias personalidades publicitários de criação, né, ferrados, assim, muito incríveis, que ganharam um prêmio, né, para mostrar que, olha, o resultado não é igual, né? Então, eu acho que a gente não pode superestimar nem o empregador que quer a ferramenta ali porque é mais barato, mais rápido, e nem os trabalhadores criativos. Tem que falar assim, não falar assim, joga fora o ChatGPT, não é isso, mas se aproximar e falar assim, ó, não é tudo isso, mas pode ajudar. Mas pode me ajudar, por exemplo, numa pesquisa criativa. Pode me ajudar a dar uma estrutura a partir da qual eu crio em cima. Então, essa tem sido meio que a minha bandeira, até política, assim, né, de nem ser um detrator da tecnologia e nem ser um entusiasta cego sem pensar, né, na sua lógica, nas suas consequências, enfim, em todas as suas questões intrínsecas, né? Acho que é isso, assim. Eu sou Lucas Nascimento, ilustrador, designer gráfico, e eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta atualmente. Dentro da área de ilustração e design, o uso da inteligência artificial tem servido para poder acelerar processos, incrementar algumas propostas e algumas artes. Efetivamente tem sido utilizado por alguns artistas, né, ou alguns usuários, com o objetivo de fazer uma arte do começo ao fim, o que nos deixa vários questionamentos a respeito do lado mais subjetivo, né, de se é arte ou não. Porém, de um modo geral, o uso da inteligência artificial tem sido uma forma realmente de acessibilizar a arte na maioria dos casos. Então, para mim, enquanto ilustrador, enquanto desenvolvedor de identidades visuais e etc., a inteligência artificial ela começa a partir do ponto em que ela funciona como uma ferramenta, né? Mas para além disso, ela também vai acabar agilizando bastante o meu processo de trabalho quando eu tenho que pensar em algo conceitual. Porém, eu, particularmente, procuro evitar utilizar isso dentro dos meus trabalhos finais, e é a postura de muitos artistas dentro desse meio, né, de utilizar a inteligência artificial como uma fonte de referência, com o objetivo de trazer ali ideias, organizações, possibilidades de composição, etc., mas fazer todo o processo, né, meio que começando ali do zero, né, só com a referência em mente de fato. E aí existe hoje esse debate, né, de o quanto eu posso utilizar da inteligência artificial para poder fazer os meus trabalhos. Para além disso, existe toda uma preocupação com relação ao quanto a inteligência artificial vai acessibilizar a arte. Então, quem não tem condições de pagar pelo trabalho de um ilustrador pode hoje ter acesso a artes relativamente satisfatórias, que potencialmente não vão cumprir exatamente com a necessidade daquela pessoa, porém, ainda assim são satisfatórias o suficiente para serem utilizadas dentro dos materiais visuais que elas desenvolvem, né? Então, hoje em dia a gente tem todo o aprimoramento da inteligência artificial para que no futuro ela possa vir a se tornar uma ferramenta ainda mais eficiente. A cada dia que passa, ela está se tornando muito, muito, muito eficiente. As pessoas têm especulado a respeito de quando a inteligência artificial vai substituir o trabalho humano, e sempre vem a questão de, ok, talvez em questão de criatividade, subjetividade, ela não consiga alcançar, que eu particularmente tenho certa desconfiança, porém, também tem a questão de que ela, tecnicamente, já consegue fazer aquilo que nós fazemos. Até bem pouco tempo, a inteligência artificial era incapaz, por exemplo, de desenvolver textos, né, de desenhar textos que fossem coerentes. Hoje em dia, já há inteligências artificiais que conseguem
conseguem fazer isso, né? Não é uma questão de tentativa e erro, mas é só uma questão de tempo. Ela se desenvolve hoje a partir de laços cognitivos artificiais, mas que são plenamente funcionais. Em algum momento, a inteligência artificial vai aprender, de fato, a fazer como nós fazemos. Enfim, essa é a minha opinião com relação ao aprendizado da inteligência artificial como um todo. Para além disso, a gente tem toda a preocupação de vagas de emprego. A inteligência artificial vai roubar o emprego do ser humano, etc. E eu acredito que pode existir aí uma queda muito grande no número de empregos, sim. Para quem trabalha no meio corporativo, a aplicação de uma inteligência artificial sempre vai ser algo mais barato, sempre vai ser algo mais acessível, vai exigir menos pessoal, vai envolver menos problemas. E vide aí, né, empresas como a Disney, que aplicam inteligência artificial para fazer posters, que normalmente vão apresentar muitos problemas, mas que também utilizaram amplamente inteligência artificial para fazer toda a abertura de uma série que deveria ter um peso, uma importância muito grande dentro da cronologia atual do universo cinematográfico da Marvel, que é o que rende milhões para a empresa hoje em dia, bilhões talvez. E nesse sentido, a gente tem justamente a questão de que se uma grande empresa ela desenvolve um trabalho nesse sentido, outras grandes empresas também podem copiá-la. Você mencionou sobre dizer que a IA não é tão boa assim. Uma coisa que eu notei é que, assim, no começo, eu não sei se você lembra quando aquelas IAs de geração de imagem estavam começando ali a primeira geração do DALL-E, né, o DALL-E Mini, quando estava em acesso público, que as pessoas estavam gerando aqui na brincadeira, só que eram imagens que, assim, você digitava e daí, assim, se você prestasse muita atenção, talvez você conseguisse discernir o que você pediu para fazer, sabe? E só que, assim, era algo que você não conseguia muito bem sequer identificar, sabe? Só que hoje em dia, né, há IAs de geração de imagem que conseguem gerar coisas que muitas vezes você não consegue de cara distinguir se é IA ou não. Na verdade, há pessoas que conseguem utilizar tão bem da tecnologia que, se não te falarem que foi feito por uma IA, mal dá para acreditar, sabe? E, assim, é uma tecnologia que está numa evolução muito rápida e muito constante, sabe? Então, você acha que é correto focar nessa questão da qualidade? Porque, assim, dizer que ela não é tão boa, talvez não seja verdade amanhã. Sim. Mas eu acho que tão boa no sentido assim, a máquina ela não pensa igual ao humano na parte criativa, né? A criatividade humana, ela passa por um lugar até que é um pouco, parece não tão científico que eu vou falar, mas assim, é um lugar meio místico até, né? Porque passa por um lugar do inconsciente, passa por um lugar do pensamento abdutivo, né? De você de repente ter um insight, etc. A máquina, em termos criativos, qual que é a base? E aí entra a importância de entender as bases. Entra na questão do pensamento probabilístico, né? Então, assim, o que é um cachorro andando em Nova York? Então, ele vai compor e varrer todas as suas imagens etiquetadas, né? Que estão relacionadas a esses tópicos. Nova York, calçada, cachorro, andando, etc. E vai fazer uma espécie de média ponderada entre os resultados. O pensamento criativo não funciona necessariamente pelo que está mais correto, que tem mais chance de estar correto em termos estatísticos. Então, tipo um artista desenhar um cachorro, alguém que trabalha com pintura, pode ser que ele faça um cachorro deformado, verde, porque teve uma intencionalidade, teve uma criatividade ali, uma intenção, né, diferente. Então, a é difícil a gente falar que a máquina é criativa, em termos de assim, é o mesmo tipo de criatividade. É nesse sentido que eu falo, né, que a IA não é tão boa. Nesse sentido, ela não é criativa igual o humano. A criatividade ali é a criação de um outro lugar, de uma outra lógica, né? E é isso que a gente tem que focar, entender, falar assim, tem a sua limitação, né? Por exemplo, o processamento de linguagem natural, né, do ChatGPT, etc.
é totalmente, né, verossimilhança de ser uma frase correta aquilo. E aí, então, por exemplo, você pensa na estrutura da língua, da linguagem verbal, né, a gente tem lá a morfologia, como as palavras são escritas, né, a grafia, etc. A sintaxe, então a questão gramatical, etc. A gente tem a questão, né, depois da pragmática. Quanto mais complexa a gente está, quanto mais complexa a camada da linguagem, mais dificuldade tem o ChatGPT, né? E, por exemplo, as máquinas, embora elas simulem a simulação de linguagem, né? Embora elas simulem a linguagem natural, ela não é a mesma linguagem, por exemplo, da gente que vê na linguagem um grau de abstração enorme, um grau inventivo da linguagem, da língua, né? Então, uma máquina, a menos que você peça, ela não vai criar palavras novas a partir do erro, por exemplo, a partir de uma, por exemplo, se você lê Guimarães Rosa, né, que é o terror aí do pessoal do ensino médio, que é uma literatura que não é simples de entender, né? A partir do erro intencional de certas palavras, ele vai criando novas palavras, novos termos, né? A máquina, a menos que você peça isso, né, a imitar o estilo do Guimarães Rosa, ela não vai naturalmente fazer isso. Porque a máquina não erra, o humano erra. Então, talvez, eu falo isso até no livro no final, talvez a gente tenha que ter dentro dessa ideia de, né, proteger o que é humano ainda da criatividade diante da IA, incentivar o erro, incentivar a experimentação, porque a máquina sozinha ela não erra, ela não quer errar, e se ela erra, ela depois se corrige, né? Ela pega aquele aprendizado para se corrigir. O humano não, o humano erra, né? Isso é criatividade, você errar, você ter um trabalho inacabado, isso é muito importante para a criatividade, né? Então é nesse sentido que eu falo assim, que ela não é tão boa, é que ela não é igual ao humano, né? Então tem camadas ainda muito humanas na criatividade que a gente precisa entender. Bom, talvez a máquina ela seja mais inteligente para entender o estilo de um artista e aí reproduzir aquele estilo, beleza? Mas quais são os pontos cegos, né, da visão computacional, por exemplo, né? Tem as questões éticas que a gente já tem discutido, né? Então, os vieses de preconceito, né? Então, das imagens, né? Racismo algoritmo, etc, etc. Mas tem outras questões de uso de referências, né? Por exemplo, em processo criativo, a gente fala do pensamento convergente e do pensamento divergente, né? O que é convergente? Quando você tenta unir duas ideias que convergem para o mesmo caminho. Só que muitas vezes a inovação vem de um lugar da divergência, né? Então, é o caso do post-it, é um caso clássico, né? O post-it foi inventado meio que pelo acaso. Eles estavam buscando uma cola, fazer uma cola, enfim, nova, e conseguiram fazer uma cola muito fraca. E dali surgiu a ideia de fazer o post-it, né? Então, não foi intencional essa criação, né? Foi por um caminho divergente, etc. A máquina ela é totalmente convergente, né? Então, você fazer um e-mail para um professor sei lá, de uma área X. Ele vai varrer todos os termos relacionados a esse universo e vai te dar o que é mais correto. Isso para uma tarefa básica? Não. Mas será que não dá para a gente trabalhar? Né? Meu medo é que os alunos só comecem a usar o ChatGPT e todo mundo ficar tudo igual. Né? Tudo igual, tudo padronizado. E aí você perde a inovação. Né? Então é nesse sentido que eu tenho pensado muito. Assim. Como que a gente, diante da IA, a gente aproveite o melhor dela e também a gente consiga aproveitar o melhor da inteligência humana. Né? O que só a gente tem. Né? Porque que dificilmente a máquina vai reproduzir. Pode ser que uma hora reproduza, né? Mas por hora a gente não vislumbra isso. Uma máquina que tenha sentimento. E aí, sentimentos, não estou falando de simulação, estou falando de sentimentos confusos. Uma máquina que tem angústia, né? Que nem as pessoas têm, né? A figura do criativo angustiado, né? Quem nunca viveu, né? A angústia de um prazo, ou a angústia de você falhar, de você fazer um trabalho que você fez um desenho que ninguém gostou, que não ficou bom, isso te impulsiona. Né? São sentimentos muito humanos ainda. Pode ser que um dia a máquina consiga ter sentimentos né, e aí entra aquela ideia que alguns filósofos falam, né, que talvez a civilização humana
tenha sido só uma etapa do estágio, né? Uma etapa da evolução das máquinas, né? Vai chegar a hora que as máquinas que vão dominar tudo, etc. Uma visão interessante, assim, né? É uma visão, até para quem gosta de ficção científica, é uma delícia pensar nisso, né? Dá para você criar um enredo aí, né? Fazer uma série da Netflix. Mas, em termos práticos, o negócio vai ser muito prático. O que a gente tem hoje é esse cenário. Que a máquina, ela tem suas limitações, que a gente pode aproveitar do melhor dela, né? E aí tem um trabalho, eu não vou lembrar agora o autor, o nome inteiro, mas é o Maeda, que ele fala sobre think machine, né? Ele fala dessa coisa assim, o pensamento de máquina, né? O que as máquinas podem fazer e que pode ajudar o nosso dia a dia, né? Então a questão do looping, a questão de escala, etc. Então você tem que pegar o melhor dela, da máquina, e juntar com o melhor que você tem da criatividade que é só nossa, né? Tem acabo muito citando a Björk, né, que é cantora, né, programadora, arranjadora, compositora, etc., que ela fala isso, assim, que ela foi uma das pioneiras a usar música eletrônica, música de máquina mesmo, né? Então, sobretudo com essa revolução do Ableton, do GarageBand, né, todos esses softwares de música, você podia programar, e é muito interessante, né, porque a palavra é programação, né? Você programava as bases eletrônicas e você trabalhava com aquilo. E ela fala um momento assim, as pessoas falam que a música eletrônica não tem alma, mas se não tem alma é porque ninguém colocou ela lá dentro, né? Então é tudo nesse sentido assim, de como nós conseguimos nos inserir ali, né, nessas ferramentas todas que surgem, que vão surgir outras, né? E não sucumbir. Acho que o grande segredo, e aí não é só com a IA, mas é com tudo, assim, é não sucumbir ao discurso capitalista no sentido de você ser só mais peça, você ser só um apertador de botão, você só fazer mais com menos e ser explorado nesse sentido, né? E eu não sou contra o capitalismo, né? Não estou falando disso, assim, desse sentido. Estou falando de você não sucumbir a esses discursos que afetam a gente, né? É engraçado, porque eu nunca vi uma geração, vocês que são mais jovens que eu, né? Eu não estou tão distante de vocês, né? Sei lá, de distância de 10 anos, de 12 anos no máximo. A geração, cada vez mais as gerações têm menos desejo. Isso vai se refletindo em várias coisas, como exemplo, não tem mais. O termo é feio, tá? Mas enfim, não tem mais tesão pela vida, né? Por N razões, porque tá mais difícil ganhar dinheiro, tá, né? As perspectivas são cada vez mais difíceis, etc. Como que, diante desse cenário complexo, a gente consegue não sucumbir, né? E aí a pergunta é de $1 milhão, né? Porque, enfim, não tenho resposta, mas a IA, eu vejo muito esse pessoal usando a IA como só mais um mecanismo para reiterar isso. Então, eu pensar sobre esse tema que eu tenho que escrever, no ChatGPT e pronto, com picola, né? É isso que é perigoso, né? Mas, se você tiver desejo, vontade, intencionalidade criativa, dá para você voar junto com o ChatGPT de forma autoral, né? E aí é outro tema que ronda sempre, né? A questão da autoria, né, com a IA. Que a IA é uma questão que não tem solução, né? A gente está tentando entender agora, né, como vai se dar isso. Por exemplo, a capa do meu livro, né? Eu peguei uma pintura do Charles Cunha, que é um pintor que ele pega memes, enfim, pega imagens aí que estão por aí, né, na internet, e ele pinta em quadros super pequenos, né? E aí eu falei, Charles, eu usar essa pintura, e aí eu completei com uma ferramenta da Adobe, né, que preenche, né, você consegue puxar a imagem para qualquer lado e ele gera o complemento da imagem, né? E que não é tão mágico assim, que você tem que dar o prompt, etc. Eu falei, mas só que como que eu faço? É uma obra que se apropria de uma outra obra. Voltando um pouco para a inteligência artificial e arte, você tinha falado que o processo criativo do humano vem de um local místico e que a máquina tem um pensamento probabilístico. Quando eu preparei a pergunta, eu estava estudando sobre a arte, sobre a ciência e tal, eu vi que o termo arte vem da palavra latina ars, que significa talento, saber fazer. Uma obra de arte transmite ideias, sentimentos, crenças ou emoções humanas de forma simbólica e criativa. Aí eu também vi uma citação de um chefe de marketing de uma empresa americana de publicidade. O nome dele é Ben Plomion, ele trabalha na Gungun.
Ele disse: as máquinas não sabem o que é passar pela experiência da morte de um filho ou viver a expectativa do lançamento de um novo disco, enfim, experiências humanas. Por isso, não acho que a arte gerada por máquinas pode ser algum dia tão apreciada quanto algo feito por um ser humano. Mas as máquinas podem ajudar os humanos no processo de criação. Qual é a sua breve opinião sobre essa afirmação? Eu acho que essa percepção é super acertada, né? Porque a gente, realmente, a criatividade, a criação, por mais que existam algumas teorias que tentam, né, atingi-la, né, entender como funciona o processo criativo, tudo é muito pouco perto realmente do que pode ser a criatividade e a criação, né? Claro, tem as ferramentas que todo mundo pode usar, né, mas tem também um lado de você entender que cada pessoa tem seu processo criativo. Cada área também tem o seu conhecimento criativo, a sua forma de fazer criatividade, né? Então, por exemplo, na psicologia se estuda a criatividade pelo olhar, né, do inconsciente, pelo olhar do brincar da criança, né? Como que a máquina vai reproduzir todas essas experiências que são humanas ainda, né? Só o algoritmo não resolve, né? Ou mesmo as redes neurais complexas, ela não vai ter um aprendizado, né? Não passou por uma infância, né, por assim dizer, né? Então, eu acho que nesse caso, essa afirmação está super correta, né? Porque realmente tem experiências que são humanas que vão nos lapidando, e o que torna cada criativo único é o seu repertório de vivência, seu repertório de emoções, seu repertório de referências criativas, etc., né? Então, isso aí ainda não conseguiu chegar. Então, Renato, eu queria voltar num assunto bacana que você tinha comentado, que se as pessoas não verem bem como funciona, né, o prompt e tal, como realmente usar todo o potencial da IA, acaba virando só o apertador de botão, como você muito bem falou, né? E aí fica tudo muito superficial, né? E aí o que eu queria trazer aqui pro nosso podcast é um caso que teve, né, do uso da IA, onde o Clube de Regatas do Flamengo, em seu Twitter oficial, postou uma imagem comemorando o Dia das Crianças, né? E no post havia um pequeno texto, né, celebrando a data comemorativa, e junto dele uma imagem de crianças vestidas de rubro-negro, bandeiras vermelhas e tal. E assim, só de bater o olho, dava para perceber que foi usada uma inteligência artificial para gerar aquela imagem, e isso acabou não agradando em nada os torcedores, assim, muito pelo contrário. O Flamengo sofreu inúmeras críticas negativas quanto a isso, né? Não só dos torcedores rubro-negros, mas também de torcedores rivais, artistas digitais em geral, né? E não é a primeira vez onde uma instituição ou marca utiliza artes artificiais, né, e tem um feedback negativo. Então, assim, rapidamente, assim, eu queria saber da sua opinião, como você vê esse feedback por parte das pessoas e, assim, e o que explicaria essa aversão tão grande, né? Olha, eu acho que assim, depende de quem tá julgando, né? Fã e torcedor são preferências, né, de agradar, gente, mas eu acho que a IA, ela causa encantamento dependendo do contexto, né? Então as pessoas ficam encantadas quando vem a roupa lá do Papa, né? Botaram a jaqueta branca dele e acharam super estiloso, e depois ficaram, meu Deus, é IA, não tinha percebido, né? Mas tem um lado também das críticas, né, que é muito encabeçada ou pelas pessoas que trabalham na parte criativa, né, que se sentem diminuídas ou desvalorizadas, né? Mas eu não sei o que dizer, acho que cada caso é um caso, né? Depende de quem está reclamando, né, qual o contexto. Em comunicação a gente fala muito disso, né? É tudo muito contextual, né? Quem está falando o quê, como, com qual intenção, etc. Mas eu tenho visto muito tanto o encantamento, o pessoal que se encanta, e tanto o pessoal que atira pedra. E eu acho que já passou do momento que a gente tem essa postura, ou, meu Deus, nossa senhora, isso é a coisa mais incrível do mundo, e, nossa, isso aqui é a pior coisa do mundo. Eu acho que a gente tem que virar a página
e começar a encarar a IA como mais uma possibilidade criativa que nós temos, né? Mais uma ferramenta que a gente tem à mão e entender o principal. A inteligência artificial não faz nada sozinha, mas nós podemos fazer algo com ela, né? Então, tem que tirar do vocabulário a ideia de feito por inteligência artificial e inserir a ideia de feito com inteligência artificial. Ou até, daqui a pouco, a gente vai apagar isso, nem vai precisar falar disso. Aí ninguém fala assim, essa capa foi feita com Photoshop, né? Ou feita por Photoshop. Então vai chegar uma hora que vai ser naturalizado e integrado, né? De forma inteligente, interessante e compreensível, né? Entendendo que é mais uma ferramenta. Embora tenha muito impacto, obviamente, né? A gente passou aí o tempo todo falando sobre isso, né? Mas vai chegar esse momento. A gente só vai entender realmente, usou no processo. Pronto. A IA não substituiu ninguém criativo, foi usado em um momento estratégico do projeto e é isso. Falando um pouco sobre a inteligência artificial, você abordou um pouco sobre aquele lado do capitalismo, né, da indústria. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais voltada para o âmbito social da inteligência artificial. A inteligência artificial ela vem muito como uma ferramenta, né, de acesso aos meios artísticos para algumas pessoas, né, uma parcela da sociedade, democratizando o acesso à arte em si e a criação, pois ela facilita, né, a criação de expressões artísticas. Porém, ela pode também futuramente causar um pouco de elitização, né, da tecnologia. Não sei como ela vai progredir nesse âmbito da criação de arte, mas o senhor enxerga a inteligência artificial como uma forma de contribuir para a democratização da arte, o acesso à arte, ou você enxerga um risco de elitização tecnológica futuramente na criação de expressões artísticas? Eu acho que é difícil a gente fazer essa previsão, né? Porque, por um lado, a gente está usando hoje as ferramentas de forma gratuita, com muitas aspas, né? E, obviamente, daqui a pouco já começa a ter, né, as versões premium ou as versões pagas, né? Então, por que eu digo gratuito entre aspas? Porque a gente está, cada vez que alguém interage com o ChatGPT ou com o Midjourney, Dali, etc., a gente está treinando a máquina, ajudando a treinar a máquina, dando feedback, etc, etc. Então, se a gente parar para pensar que talvez, e é um movimento que já está rolando, das plataformas que eram gratuitas já não ser mais gratuitas, sim, a gente vai ter uma elitização. E aí a gente teve a massa de manobra ali para treinar a máquina e deixar ela mais sofisticada. Por outro lado, eu também reconheço esse valor democrático, né, de produção criativa. Embora a gente perceba que a IA, se usada de forma rasa, ela queima etapas criativas, queima etapas artísticas, né? E aí banaliza o processo criativo, etc. Então, é uma questão que não se encerra aqui, né? Eu acho que o mais importante é a gente estar atento para saber mitigar os riscos e conseguir explorar as potencialidades. Meu nome é Lucas Almeida Teixeira, sou animador há 4 anos e trabalhei na publicidade, em série e atualmente estou produzindo longa-metragem. A inteligência artificial ainda não tem grande influência na minha área, no processo criativo, porque cai muito naquele vale da estranheza, em que tudo é um pouquinho esquisito, o comportamento é um pouco fora do padrão humano, e na animação isso é muito óbvio, e isso fica muito na cara, e isso incomoda muito os diretores. Porém, a inteligência artificial já está atuando em algumas partes do processo da criação da animação. Olha, se você for dividir a animação em etapas, você tem os Key Animators, que eles fazem os desenhos principais. Eles fazem os desenhos de cada pose da animação. Você tem os In-Betweeners, que são as pessoas que fazem a intervalação. Os desenhos entre os desenhos, que aí, depois dessa etapa, a animação já está fluida e parece uma animação ainda no lápis. Depois temos os cleanuppers e coloristas. Às vezes eles são o mesmo profissional, que fazem a linha e a cor, e depois disso temos a pós-produção e composição. A inteligência artificial já foi usada em algumas poucas produções.
em cenas que são muito fáceis de intervalar, por exemplo. Essa intervalação feita pelo computador é uma intervalação assim muito padronizada, porém ela resolve o problema de algumas cenas específicas que seria desnecessário usar um intervalador humano. Uma parte em que a inteligência artificial no meu ramo está bem avançada é a parte de rotoscopia. Rotoscopia é o tipo de animação que se faz em cima de um ator que está atuando, em cima de um live action. Aí você anima por cima e você tem um resultado de uma animação. E essas rotoscopias já estão muito avançadas, você só precisa colocar uma ilustração, ela segue o estilo, tem balanço de cabelo, tem coisas bem complicadas ali funcionando, sabe? Então, com esse avanço da rotoscopia, se notou o seguinte, que talvez essa tecnologia de rotoscopia possa ser usada para substituir o trabalho dos cleanuppers e coloristas. Porque dependendo do desenho animado, se ele tiver uma colorização muito simples e uma linha muito fácil de reproduzir, uma linha preta fácil de reproduzir, é perfeitamente possível fazer o uso dessa inteligência artificial. Eu já vi até alguns trabalhos em que eles usavam inteligência artificial não só para fazer a linha e a cor, mas também para manter texturas coerentes com a animação. A textura acompanhava o movimento dos personagens, o que é bem impressionante. Porém, ainda tem aquele problema de Vale da Estranheza, que eu não sei se vai ser resolvida com o avanço de Big Data, né? Quanto mais dados, melhor vai ficar. Eu creio que as IAs vão substituir os animadores. Porém, vai ter uma grande redução do número de vagas para cleanuppers e intervaladores. Ou seja, a consequência vai ser que para você se tornar um animador, você vai ter que ter um nível de qualificação muito alto para já começar a sua carreira como um Key Animator, que é o que eu falei, que são as poses principais, são os desenhos mais importantes e precisam de uma grande precisão técnica para se concluir. Agora, uma consequência para a indústria que eu vejo é a seguinte: algumas pessoas que são favoráveis a um livre mercado, sem controle, manutenção ou medidas de segurança, acredita que a gente vai trabalhar menos. E trabalhando menos, a produtividade aumenta, vamos fazer mais filmes, mais desenhos, mais obras animadas. Porém, isso não é verdade. Não é assim que acontece. Na realidade, o que vai ocorrer vão ser que vai ser mantida a mesma quantidade de produções e vai ter uma redução do número de profissionais, o que vai aumentar a margem de lucro dos acionistas dessas grandes empresas, como a Disney, a Fox, que já não são empresas de produção de entretenimento, são empresas de tecnologia por definição. Tá lá, como descrição delas, como empresas de desenvolvimento tecnológico. Os desenhos, as obras, tudo que está sendo feito hoje é apenas o meio que eles têm de fazer esse desenvolvimento tecnológico para ser vendido para outras indústrias. Logo, o que vai ocorrer, na verdade, vai ser uma estagnação da própria criatividade, né? Vamos ter obras que vão estar cada vez mais parecidas, repetitivas e que vão perder qualidade. Mas vão perder qualidade num nível que ainda é consumível e que ainda tem uma boa margem de lucro. Assim como você está tendo aí uma crise de criatividade na Marvel, em reboots e esse monte de coisa que vem acontecendo, só que é um nível técnico, é um nível tecnológico, não mais só um nível de marketing ou de planejamento. Você tinha mencionado aquela questão que a IA é probabilística e tudo mais, mas uma coisa que me incomoda um pouquinho nessa resposta é que eu não vejo como que uma grande empresa que emprega o artista vai se importar com esse processo. Eu posso estar equivocado. Assim, na minha visão, ela se importa com o produto final. E a IA, no momento, a IA consegue entregar um produto mínimo viável, decente, né? E no futuro isso vai ficar ainda melhor. Mas então, como que você enxerga nessa questão, assim? Você acha que a IA é uma grande ameaça ao emprego dos artistas nesse sentido? Não, ele é óbvio que é uma grande ameaça. Por isso que eu falo assim, por isso que cada vez mais os artistas têm que se desdobrar para mostrar o seu valor e mostrar processo, né? Abrir essa caixa de Pandora que é a criatividade, que é a criação, né? Então é bem isso, né? De mostrar as vulnerabilidades que fizeram aquilo. Mas isso não é só de agora, né? Eu lembro muito bem que volta e meia aparecem esses memes, né? Custa, nossa, mas esse orçamento aqui de fazer um layout, um logo,
nossa, R$ 1.000, mas o meu sobrinho faz por R$ 20. E aí você fala, né? Ah, mas não é só, né, fazer um logo, são anos de estudo, referência, etc. Isso é uma discussão que sempre teve. Com a IA, piorou ainda. Então, sim, então todo mundo na corda bamba, né, todo mundo que eu digo assim, os criativos, e agora a gente tem que se desdobrar e pensar como, né, reverter isso, mostrar o seu valor, porque de fato, para o empregador ele quer o mais rápido e o mais barato, sempre. Então você está totalmente correto nessa visão. A gente também não tá muito a salvo, não, porque assim, também tem ferramentas que estão programando para você agora, você tem cada vez formas mais fáceis de desenvolver. Todas as profissões estão sob ameaça, cara, quase todas. Inclusive as de programador. A gente já tem meio que copilotos de programação que a gente usa meio que para escrever código pra gente. O chat GPT escreve código, se você pedir para ele. Tem ferramentas, tipo, hoje em dia que você arrasta e solta, você consegue criar um site lá para você, um programa lá para você só arrastando e soltando, enfim, né? A gente também tá. Todas as profissões estão sendo abaladas, né? Bem, vamos lá. Me chamo Pedro Ramos, sou de Rio Bonito, Rio de Janeiro, tenho 26 anos. Estou trabalhando atualmente de forma manual a cerâmica, que eu me encontrei nesse ano. Está sendo muito louco. Na parte de artes visuais, assim, trabalho com fotografias, trabalho com pinturas, muralismo e também exerço uma direção criativa em alguns projetos de amigos e de contratantes também. Eu vou dizer um pouco da experiência de alguns amigos e minha, de como a gente tem utilizado a IA, como tem facilitado alguns processos nossos e depois vou indo. Pra mim, eu tenho usado muito como um clareador de ideias, assim. Tipo, eu penso muito, eu crio muito durante o dia e às vezes eu tô produzindo um livro, tô produzindo alguma coisa. E eu acabo esquecendo uma palavra, um jeito de trazer o que eu queria dizer nesses pensamentos. E aí eu uso o chat GPT pra achar palavras pra eu descrever isso. Às vezes eu tenho, tipo, metade de uma frase ou uma frase inteira e tá faltando, tipo, uma palavra-chave, assim. E aí eu não tô conseguindo lembrar ou não tô conseguindo, tipo, achar a palavra, eu vou lá e no chat GPT e procuro. Mando fazer listas de frases parecidas pra ver se eu acho alguma coisa diferente ou algo dessa forma que eu quero dizer, de outra forma. Peço pra ele escrever grandes textos destrinchando aquilo pra eu ter uma ideia se eu tô levando pro caminho que eu quero. Então, tipo, eu acabo pedindo uma ajuda, assim, tipo, o que você faria com isso aqui, sabe? Pra eu ver, tipo, se é diferente eu tô fazendo certo, sabe? Certo que eu digo fazendo diferente, sabe? Tipo, se ele tá levando pro lugar que eu quero de outra forma, sabe? Meus amigos têm usado muito pro inglês pra escrever em edital da gringa, essas coisas assim, que às vezes pode ter alguma dúvida ou até uma pesquisa mais minuciosa em editais tipo de fotografia em si, sabe? Tem ajudado muito nesse bagulho de listas mesmo e nessas pesquisas. E agora vamos pra pergunta, né? Como a inteligência artificial tem influenciado o processo criativo na sua área de atuação? Na minha área de produção criativa mesmo, tem ido pra esse clareamento, assim, eu acho. E eu vejo que muita gente faz muita coisa, tipo, cria uma frase inteira ou cria um projeto, sabe? Me dê um projeto. Mas eu não acho isso interessante, assim. Eu acho realmente usar como uma bengala ali, tá ligado? Como uma forma de a gente... Lógico que isso é quase básico falando de IA hoje em dia, né? Tem gente que tá fazendo um livro inteiro na IA. E é isso. Mas eu acho que, tipo, a gente tem usado muito como uma bengala, tá ligado? As pessoas que já fazem um trabalho assim, tipo, mano, às vezes eu quero seguir outra direção, assim, eu não sei. E a galera tem usado, isso é legal, sabe? Tipo, é legal usar a ferramenta dessa forma, usar, tipo, como uma calculadora, tá ligado? Eu vejo a IA muito como uma calculadora e as pessoas vêm, olham como, tipo, uma impressora, não sei. Tipo, a IA é pra você botar ali, você vê o resultado e você falar, tá, isso aqui vai complementar esse bagulho todo que eu tô fazendo aqui de verdade. Tô, tipo, calculando isso com isso pra dar aquilo. E pronto, é isso. Sabe, tipo, a galera tem feito o trabalho todo, eu acho, sabe? Do bagulho, não acho isso muito interessante. E eu acho que daqui pra frente só vai diminuir essa parada, eu acho. Tipo, da galera usar tudo, sabe? Porque, mano, a ferramenta já tá virando comum, sabe? A galera que usa certo vai usar certo e a galera que tá usando errado vai só partir pra outra onda, tá ligado? Vai, tipo... Não sei, vai ir pra outra tecnologia, tipo...
cordão que lê memória, que guarda suas palavras, tá ligado? Vai ser a nova moda e essa galera vai migrar como migrou do NFT pra aqui, tá ligado? Tipo, a galera só acha o hype no bagulho e quer utilizar tudo. Aí utiliza e vai embora. E a galera que realmente precisa pra trabalhar fica, tá ligado? Querendo ou não, mano, tipo, é um bagulho. Eu vejo a galera mais focada nesse bagulho de IA, fazendo uns prompts absurdos, fazendo umas paradas muito loucas. E eu acho que se você manja um pouquinho, tu facilita a sua vida pra caramba, mano. É literalmente uma calculadora, tá ligado? Antes que existia a calculadora, tipo, a vida era outra, tá ligado? Aí eles criaram a calculadora e eles, tipo, elevaram o nível, elevaram o nível da sociedade. O computador, tá ligado? A internet, tipo, os bagulho que elevou o nível. Mano, elevou o nível do mundo. O IA, tipo, se você estudar, eleva o nível da sua vida, tá ligado? Se você trabalhar com tecnologia, então, mano, programação, essas paradas assim, mano, hoje em dia, tipo, você pega os livros, joga fora. Não façam isso. Mas, tipo, é absurdo, mano. Tipo, é uma evolução de vida, uma ferramenta, uma bengala ali pra galera da internet, da programação, principalmente assim, que vai ser absurdo, né? Então, tipo, acho que pro futuro só vai chegar nas pessoas certas, tá ligado? O hype vai acabar, as pessoas erradas vão sair, e aí, pra fazer o certo, tipo, lógico que ainda vai ter, tipo, editora de livro fazendo coisa em A, tá ligado? Mas aí a gente já sabe quem que é o certo e quem que é o errado, tá ligado? E aí, tendo lei, não sei como que tá sendo esse bagulho de lei aqui no Brasil ou na gringa, mas, tipo, eu acho que só tende a parar e pessoa, tipo, vai diminuir o hype, as pessoas vão falar que faliu, mas, tipo, as pessoas que têm usado como ferramenta mesmo, que querem trabalhar com isso, vão usar, tá ligado? Tem certas gerações que até às vezes meio que pipocam no Twitter, viralizam, que são quase idênticas a uma certa ilustração, quase idênticas a uma certa fotografia. Aí, assim, nesse caso, seria justo dizer que, assim, eu fiz isso, sendo que, tipo assim, é praticamente idêntica a outra, porque a IA só, de maneira probabilística, só viu um monte de resultado dessa arte específica e tentou replicar ela quase que exatamente. Tipo assim, se esse é o caso, se isso não for meu, o quanto que eu deveria modificar daquilo para aquilo passar a ser meu? Pois é, essa é uma pergunta de $1 milhão. A gente não tem resposta, né? Isso entra dentro da questão de você ter que repensar a régua de avaliação e de critérios, né, do que é arte, do que é criatividade, do que é criativo, do que é inovador, do que não é. Né? E aí vale a pena reforçar. Né? Não é novo. Né? Você pensar essas questões não é algo que só com a IA que surge. Né? O que é criativo, o que é inovador, o que não é, o que é cópia, o que é plágio, tudo isso ronda o campo da criação desde tempos imemoriais. A IA potencializa tudo isso, mas as discussões sempre foram abertas, sempre estiveram abertas. E aí, obviamente, volta e meia surge alguma lei, surge algum... Mas mesmo quando você entra para o júri para julgar o que é plágio e o que não é, né, é uma discussão homérica. Então, por exemplo, o que é plágio musical, o que não é? Né? No Brasil tem uma legislação que fala que é porque não pode ter... A melodia pode ter lá 5, 6 notas iguais, mas não pode, mais que isso já é plágio. Mas mesmo assim, com essas diretrizes, você tem que pedir laudos técnicos para músicos, e aí às vezes esses laudos divergem, enfim, é uma loucura. Né? Então, com a IA isso potencializa, mas são discussões que são velhas e que sempre vão existir, e que talvez deixam a criatividade e a criação dentro dessa aura mística que, por mais que seja anticientífica, né, ela ainda nos encanta, né? Então, o mistério da criação, né, continua. Minha última pergunta agora. Você acha justo comparar as pessoas que têm meio que repulsa por IA aos ludistas da Revolução Industrial? Não, acho que é normal, né? A gente tem medo de tudo. Ainda mais em tempos incertos, tudo que é novo, que surge, a gente vai ficar com medo, né? Então, acho que deixa as pessoas. Assim, a gente tenta ajudar com esclarecimento, com informação, né? O que cada um vai fazer com isso, né? Aí não é da nossa conta, mas eu acho que é normal, o medo é compreensível.
Mas só o medo ou só o entusiasmo é uma emoção vazia. É preciso ultrapassar essa primeira impressão, olhar, e aí sim a gente faz o nosso julgamento a partir dos usos, a partir das discussões filosóficas que a gente pode tirar disso. Acho que é essa a mensagem. Para encerrar, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu livro, né? Quiser dar uma introdução sobre ele, acho que você já falou um pouco sobre o que você explora nele, né, durante essa conversa, mas dá um tempo para você falar, alguns minutos para você falar do seu livro e como a gente pode ter acesso a ele também, né? Seja online ou presencialmente, e esse tempo é seu para finalizar aí como você preferir. Então, o livro Criatividade e Inteligência Artificial, ele é dividido em 5 principais capítulos, né? Então, no primeiro capítulo, como não podia deixar de ser, fala sobre criatividade, né? Pensando aí o que é criatividade, né? O que é técnica, o que é processo, o que é repertório, né? Criando bases aí para o segundo capítulo, que é sobre inteligência artificial generativa, né? Então, abro aí pensando esses 2 grandes tópicos que, obviamente, estão no título do livro. Na sequência, tem 3 capítulos sobre 3 formas de criatividade, né, a partir das 3 matrizes da linguagem do pensamento, que são o verbal, o visual e o sonoro. E aí aproximo, né, essas formas de criatividade a partir das tecnologias. Então, criatividade verbal e o processamento de linguagem natural, com o ChatGPT, né? E aí fala um pouco sobre isso. Criatividade visual e a visão computacional, então as plataformas de geração de imagens. Por fim, a criatividade sonora e o pensamento de máquina, né? Pensando aí na questão da música, que ela é a música, a sonoridade, ela é totalmente matemática, né? Então ela tem um fit muito grande com o pensamento de máquina. Encerrando, né, o livro fala um pouco das limitações, né? Então questões que estão em aberto, né, para a gente pensar. Então esse livro saiu agora, né, recentemente, e ele é focado a todo mundo que trabalha com criatividade, né, independentemente da linguagem do meio, né? Então pessoas que escrevem, pessoas que fazem imagens, pessoas que compõem música, etc. Para tentar realmente ser um panorama aí de possibilidades criativas, iniciar a discussão, né? Obviamente não tem nenhuma pretensão de encerrar o assunto. Então é isso, fica o convite aí para conhecer o livro Criação, Criatividade e Inteligência Artificial, que está saindo pela Estação das Letras e Cores. E mais uma vez agradeço aí a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema. Todas as músicas deste episódio foram feitas com inteligência artificial e fornecidas pelo site soundful.com.